Metrópole Entrevista. A gente vai conversar com o professor Roberto Coelho Barreiro Filho. Ele é doutor em História, professor e pesquisador da PUC São Paulo e da Faculdade Casper Libero e da USP. A gente está conversando aqui com ele. Professor, bom dia, obrigado por conversar com a gente no feriado. Eu queria começar falando sobre esse processo da proclamação da República no Brasil. A gente tem um processo bem controverso de um Marechal Deodoro da Fonseca que era monarquista e emigrou na última hora. Muita gente chama esse processo de golpe da República, porque foi feito de forma abrupta, não envolveu as massas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo em si, como isso definiu aquele início de República Brasileira ali com os marechais e depois os civis com Prudente de Moraes. Boa tarde a todos, 12:03. Vamos falar assim, vamos falar sobre eu vou chamar de movimento militar de 1989, pode ser assim? Pode ser. Começando um pouquinho antes, 1873, você teve então a fundação do Partido Republicano Paulista em Itu. Então esse aí é o início do movimento. O início de um movimento que vai culminar, então, numa golpe de Estado, num movimento militar. Eu prefiro chamar de movimento militar, porque ele aconteceu dentro da Academia Militar do Rio de Janeiro. Ele não aconteceu no Brasil inteiro, ele não foi um movimento nacional, ele não foi um movimento popular, ele foi um movimento de uma escola militar. Que tinha ali o Benjamin Constant como então um ideólogo, um cara que na época era muito positivista, Augusto Comte, e não pela ideia filosófica do Augusto Comte, e sim pela ideia religiosa do Augusto Comte. Então você mistura tudo isso aí, bate no liquidificador, sai aquilo então que foi o movimento militar do dia 15 de novembro. A proclamação da República ela só vai acontecer mesmo alguns dias depois, porque ficou se esperando a saída, então, do Dom Pedro II ao exílio. Então ele não foi, olha só que loucura, ele não foi deposto, ele foi colocado em exílio. Então é todo um movimento, por isso que eu chamo de movimento militar. Coloca a família imperial em exílio, aguarda 2, 3 dias, que é o abandono do trono, e aí então você faz a proclamação da República. Ela foi proclamada mesmo, de fato, a partir do dia 18, 19 de novembro, quando então a bandeira, que era a primeira bandeira desenhada pelo Rui Barbosa, mudou para essa bandeira que nós temos hoje. Então toda essa movimentação, toda essa ideia, inclusive existia na época a possibilidade, por exemplo, de prisão das pessoas que estavam fazendo esse movimento militar. E eles poderiam ficar presos por até 30 anos, com trabalhos pesados, para pagar, então, essa tentativa de, então, entre aspas, golpe de Estado. Que deu certo, e então partimos para o que é chamado, então, de República Brasileira, e ela é dividida em vários pedaços, né? Então, a primeira república é chamada de República da Espada. Aí você falou do Marechal Deodoro, você falou, então, de Floriano Peixoto, não é? Então, o Floriano Peixoto é o cara mais importante nesse negócio, não tanto o Marechal Deodoro. Tudo bem? Tudo certo, professor. Queria que a gente falasse mais sobre a atuação desses militares, né? Inclusive desse movimento. Tem gente que chama, inclusive, de quartelada, né? Como esses militares chegaram ali de forma abrupta e conseguiram finalizar esse regime do imperador, que durava desde a independência em 1822, com Dom Pedro I e depois II. Agora, um fato que eu queria que a gente sublinhasse e colocasse nesse processo é o fato de um ano antes, que é a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. O quanto isso foi decisivo para que as elites desacreditassem no Brasil Império e passassem a defender um novo modelo, já não acreditassem mais em Dom Pedro II como um regente do país, buscassem uma outra alternativa. Quanto à abolição em um país escravocrata foi tão decisivo nessa ruptura de modelo? Nossa, tem uma aula aí, vamos lá. Vamos lá. A gente tem que pensar na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai causou uma inflação, na época, de mais de 2% ao ano de inflação. Isso era inadmissível na época.
porque o Brasil era muito bom, muito bem economicamente, muito bem, viável completamente. Depois o movimento, que você diz, o movimento de libertação dos escravos. Lembrar que a família imperial, tanto o Dom João VI, quanto o Dom Pedro I, quanto o Dom Pedro II, nunca foram escravocratas. Inclusive, nas suas fazendas, eles não tinham escravos, e sim trabalhadores libertos, alforriados, que trabalhavam para eles a soldo, a pagamento. Eles sempre pediram a liberdade para os escravos. O que acontece? Os grandes fazendeiros, daí então a gente chamar de política café com leite, política dos fazendeiros, que então na sequência da tal República da Espada, nós tivemos ali até 1930 a chamada então política do café com leite, que era então os grandes latifundiários usando isso a seu favor. Então, o grande motivo da deflagrar essa ideia da quartelada que você falou, eu chamo de movimento militar, foi, então, a ideia de que, fazendo uma liberdade para uma república, esses, então, fazendeiros receberiam uma indenização do Estado por cada um dos escravos que havia sido, então, libertado. Porque isso eles tinham pedido ao Dom Pedro II, e o Dom Pedro disse, não, isso é um absurdo, eu não posso pagar por vidas, vocês libertem esses escravos e nós vamos dar terras com reformas agrárias, etc. e tal, para esses alforriados, e que é o maior direito que eles possam ter, né? Então, quando houve a República, o Rui Barbosa, que era uma espécie de ministro da Fazenda, ele fez o seguinte, ele queimou os arquivos da escravidão para não haver nenhum registro histórico sobre esse período, e aí, não havendo isso, não tinha como fazer a indenização, porque você não tinha que localizar quem era o escravo e de quem era esse escravo para ser indenizado. A ideia de Rui Barbosa era que, então, esses escravos libertos pudessem ter acesso à cidadania e tivessem acesso, então, a terras e, então, passar a fazer parte da civilização brasileira, né? Que antes eles não tinham direitos a nada. Bom, esses direitos vão levar muito tempo para acontecer, voto e tudo mais vai levar muito tempo para acontecer. Então, deixar claro que, na realidade, o movimento que é dado como, então, a liberdade dos escravos deflagrou a ideia de derrubada, ela estava sendo gestada desde 1873. E ali naquela época você não tinha nenhuma ideia ainda de que essa liberdade dos escravos iria acontecer. O que acontece aí é o seguinte, você tinha um domínio positivista, um domínio militarista, que levou, então, por hoje em dia está fácil, né? Fake news, né? Uma fake news que levaram isso, então, ao Marechal Deodoro, dizendo, então, que o ministro Ouro Preto queria, então, colocar um antagonista ali no lugar dele, como, então, chefe das Forças Armadas da época, e ele, então, bravo, foi até o pátio para reclamar isso. Ele queria reclamar ao imperador. Ele continuou monarquista durante um bom tempo. E ele, quando chega no pátio, ele estava adoentado, ele viu e verificou que ele tinha esquecido a espada dele na casa dele, porque ele se trocou rapidamente, ele estava de cama. Então, naquele gesto, ele levanta o boné e cumprimenta a tropa, que ele deveria fazer com espada. E esse gesto foi como se fosse a proclamação da República. Só que, na realidade, ele estava sendo enganado, ele foi levado ali de maneira enganosa para ter que ter um marechal em frente à tropa da escola militar, né? Quem faz a deposição, quem manda a exílio o Dom Pedro II não é Marechal Deodoro, é Floriano Peixoto, que era o chefe em guarda, era o chefe de guarda da Casa Imperial. Ele estava a serviço do imperador, e quando então o imperador, que estava em Petrópolis, desce e vem ver o que a filha, então, Dona Isabel, estava pedindo para ele vir ao Rio de Janeiro, quando ele chega ali, então, o Floriano Peixoto diz a ele, o senhor deve sair, eu lhe dou salvaguarda até amanhã do dia seguinte, 10 horas da manhã, para o senhor e família sair do Brasil. Caso contrário, vocês seguem a risco de morte.
Então, o Dom Pedro pegou e falou assim, não, eu vou embora. Então, algumas coisas eu quero levar. Entre elas, ele pede, então, o travesseiro com terras brasileiras. E aí perguntam a ele, mas por que você quer fazer isso? Porque quando eu morrer, eu quero morrer deitado em terras brasileiras. Esse gesto foi muito interessante, porque, de fato, quando ele é, então, enterrado na França, ele é enterrado com esse travesseiro com terras brasileiras. Então, todos esses gestos, todas essas coisas que estão acontecendo no período que a gente diz fim da monarquia brasileira e o início da República Brasileira, foi muito conturbado, né? O próprio artigo do jornalista, acho que é Aristides Lobo, né, fala isso, né? Ele diz, por ora, o governo é puramente militar. Então, ele comenta isso lá no dia 18 de novembro, que é quando eles começaram a publicar que havia uma república. Eles dizem, uma república puramente militar, ela é um governo militar que se impôs diante do que era o governo monárquico. Então, não era exatamente um movimento nacional pelo fim da monarquia, ou então um movimento contrário à ideia de liberdade dos escravos, não tinha nada disso. Não tinha problemas econômicos. Então, é interessante você olhar o que aconteceu, né? Tudo bem que Dom Pedro II era um senhor já de muita idade, mas já por 3 vezes então, Isabel, a princesa Isabel, havia então governado o Brasil. E aí um outro problema também que acontecia nessa época, os homens, né, os senadores, os deputados, não admitiam que uma mulher pudesse governar o Brasil. Então eles queriam um homem, só que Dom Pedro II não tinha filhos, tinha filha. E essa filha, então, era a que seria a próxima rainha do Brasil, né? E aí tinha todo um problema. Então, também outra fake news, que diziam que quem iria governar seria o Conde de, o marido, né? O consorte, o príncipe consorte de Dona Isabel. Isso não aconteceria de forma alguma, mas isso divulgado, a grande intelectualidade, os grandes políticos falavam isso abertamente, dizendo, quem vai governar é um francês. Nós não vamos ter uma mulher governando, quem vai governar é o marido. E aí toda essa encrenca política que acontecia ali nos idos, então, de 80, 81, 82, até então 1889, quando, então, esse movimento militar, eu não vou chamar de golpe, né? Foi um movimento militar que deu certo. E aí, então, a partir do dia 19 de novembro, aí teríamos uma bandeira, e aí, então, teríamos uma república. Então, esses dias todos, ou esses anos, 1873 até 1889, foi toda uma configuração do que a gente chama de republicanos históricos. Então, tem republicanos históricos de Itu, na fundação do Partido Republicano, republicanos históricos do Rio de Janeiro, o mais conhecido deles, então, o Rui Barbosa, e aí, então, esse movimento de senadores que participavam do Império, de fazendeiros que participavam do Império, e de militares, que eram militares do Império, que fizeram aí uma manobra, e aí, então, derrubaram a monarquia brasileira. A gente está conversando com o Roberto Coelho Barreiro, filho, doutor em História. Professor, você falou de uma figura aí que eu queria que a gente se debruçasse mais um pouquinho sobre ela, que é Floriano Peixoto. A gente tem ali um período que quando começa a República, é uma República muito fragilizada, porque não tinha exatamente muito apoio, direcionado de um grupo político, como o senhor citou, né, muito bem. E aí Floriano é um cara que vai, à base da espada, da força, ajudar a consolidar essa república, né? Movimentos, inclusive, sangrentos, como tem ali no Contestado, em Santa Catarina. Muita gente. E ele é matou muita gente. Sim. Ele é uma figura... Ele é uma figura desse período, né? Da força, do poderio, né? Inclusive muito maior até do que o Marechal Deodoro, que acaba renunciando depois. O quanto Floriano foi importante nessa consolidação da república, e o que é interessante de pensar também em que momento os civis passam a gerir o país, né, com Prudente de Moraes. O quanto é essa mudança de uma república que começa com um militar e depois um civil assume. A gente tinha uma figura de Moreira César, que era cotado para ser presidente, acaba morrendo em Canudos, aqui na Bahia. O quanto há essa mudança... Assassinado, né? Assassinado, né, André? Exato. Assassinado, Pelos revoltosos de Canudos. A concorrência, né?
Você eliminava a concorrência. Floriano é chamado, então, de República da Espada, porque Floriano Peixoto mandava matar quem era contra. Ele mandava prender e mandava matar quem era contra. Então, foi uma ditadura. Talvez a nossa primeira ditadura, se é que eu posso falar assim, né? Eu devo estar errado, mas eu vou falar desse jeito que é mais fácil. Uma ditadura. Na verdade, se implantou uma ditadura militar num primeiro momento de processo, então, de transferência daquilo que era a monarquia para aquilo que seria, então, a república. Seria porque só em 1891 é que nós vamos ter, então, um processo constituinte com uma Constituição. Então, entre 89, 90 e 91, nós tivemos um período de transição. Nós não tínhamos uma Constituição republicana. Então, nesses próximos 2 anos que vão passar, o Floriano Peixoto mandou matar, mandou prender, foi em cima das pessoas. E aí o Marechal Deodoro sai do poder, porque estava muito doente, e quem entra no poder é o próprio Floriano. E aí ele fica no mandato dele, e aí, rapaz, aí a coisa pegou, porque aí ele mandava prender mesmo. Ele vai implantar essa república de qualquer jeito. Porque muita gente, mas muita gente não queria a república. Era um movimento ditatorial. Ou então, você aceita ou você aceita, não tem outra história. Então, a Constituição Republicana Brasileira, 1891, para você ter uma ideia, ela só vai ser trocada, mudada, a partir de 1932, depois, então, da implantação do governo do Getúlio Vargas. E assim mesmo, ele só fez uma nova Constituição por conta de uma forte briga interna no país, uma briga política, inclusive, porque a política café com leite não queria sair do poder. Então, nós temos uma história republicana que é repleta de confusões e de problemas, né? Então, vamos falar um pouquinho do Prudente de Moraes, né? O Prudente de Moraes ainda é o primeiro civil, com certeza, mas ele ainda é partido federal. Ele não é do Partido Republicano Paulista ou do Partido Republicano Mineiro, ele entra como federalista, ele entra com uma outra proposta de república. Ele fazia parte dos republicanos originais, ele fazia parte da ideia de Itu, fazia parte, mas ele não é partido republicano ou de algum lugar, ele é partido federal. Então, ele é o primeiro civil, mas ele ainda está atrelado às ideias positivistas e às ideias militaristas que estavam ali colocadas. Então, você tem aí um outro período de transição em Prudente de Moraes. Você vai começar a ter um regime de política democrática, com escolha parcial, né? Porque os votos eram completamente parciais, a partir de Campos Salles. Então, você tem um problema republicano, sim, e tivemos esse problema republicano o tempo todo de nossa república. A gente pode considerar que hoje nós estamos na 6ª república. Nós mudamos de constituições várias vezes. Então, é um problema bastante complicado falar de República Brasileira, porque ela teve várias constituições, ela teve vários tipos de regimes diferentes de democracias internas, e ela teve várias interferências, um monte de interferência. Se você contar todo o período getulista, que foi uma ditadura, todo o período militarista, que foi uma ditadura, o início da República, que foi uma ditadura, você vai pegar o período mais democrático brasileiro é a partir de Collor de Mello com eleição, porque nem Sarney, que foi voto indireto, a gente pode considerar. Então, é complicado você falar de uma república brasileira e dizer a república brasileira. Eu diria assim, as repúblicas brasileiras, né? A gente tem um período também interessante que é aquele de 45 até 64. Também é um período ali democrático, embora também com muitas interferências, né? Golpe da legalidade, enfim, uma série de ações, mas há ali também um período de democracia até sólido, até vir o golpe de 64. A gente tem uma pergunta, professor, de um ouvinte, Robson. Ele pergunta por que Dom Pedro II não preferiu se abrigar em Portugal. É que ele era filho de português, né? Ele não poderia fazer isso porque ele interferiria exatamente na monarquia portuguesa que tinha familiares dele.
Então, Dona Maria a segunda é irmã dele. Então, você tem um problema ali que é o seguinte, por que que era, então vamos lá, por que que era Império Brasileiro? Robson, né? Robson, isso. Robinson, por que que é Império Brasileiro? Porque Dom Pedro I era Dom Pedro IV de Portugal. Então, Dom Pedro I, sendo primeiro no Brasil e quarto em Portugal, ele é imperador, porque ele era rei do Brasil, rei de Portugal e rei do Algarves. Porque lembra lá que o Brasil era Brasil, Portugal e Algarves, era o reino do Dom João VI. E o Dom João deixou a coroa, a descendência de coroa, para Dom Pedro I. Dom Pedro I teve que ir a Portugal para dar legalidade à posse, então, de Maria a segunda, que era a filha dele, porque Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro I, queria usurpar o trono de Portugal a seu favor. Então ele vai até lá, e inclusive ele não entra como imperador brasileiro, ele entra como duque de Bragança, porque era uma briga de família. Então ele não podia entrar lá como imperador, ele estava declarando guerra a ele próprio, então ele não podia fazer isso. Ele entrou como duque de Bragança, faz uma luta grande a partir ali da cidade do Porto e Coimbra até Lisboa, quando ele prende então o Dom Miguel e prende então a sua mãe também no palácio, no Castelo São Jorge, e eles ficam em prisão até morte e reconduz Maria a segunda, sua filha, como então rainha de Portugal. Então agora sim, Dom Pedro II, quando vai a Portugal, ele não pode entrar em Portugal, ele é imperador. Ele não poderia entrar como duque de Bragança porque não era, ele era imperador do Brasil. Então ele vai à França porque na França ele é Bourbon. Então lá ele seria atendido como então um nobre. Só que ele nunca tirou nenhum centavo do dinheiro brasileiro. Ele viveu os anos finais da sua vida fazendo traduções, que ele falava várias línguas, e ele fazia traduções, e com essas traduções é que ele recebia o dinheiro do trabalho dele e sustentou a família até então. Prudente de Moraes, e olha só que loucura, Prudente de Moraes autoriza o retorno da família imperial para o Brasil. E quando autoriza o retorno da família real ao Brasil, os autoriza com todos os direitos, exceto o direito de trono. Então é por isso que hoje quem mora em Petrópolis, quem mora no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, quem mora em algumas propriedades que foram propriedades da família real, paga um imposto à família real até os dias de hoje. Isso nunca foi revogado, porque lá em Prudente de Moraes ele autorizou o retorno. Quer dizer, se você autoriza o retorno de uma família imperial, com exceção de trono, você está dizendo que elas são do Brasil, elas são famílias reais brasileiras. É uma doideira isso, é só coisa de Brasil, né? É por isso que a gente tem... É por isso que a gente tem figuras assim estranhas, como, por exemplo, o Príncipe de Bragança, né, que hoje é deputado federal. Prudente de Moraes é responsável por isso aí. A gente tem essas figuras estranhas que ainda reivindicam uma importância à família real, e que algo que já finalizou há muito tempo, né? Então outro problema, André, não finalizou há muito tempo. Ela só finalizou de fato e de direito quando nós fizemos o plebiscito aqui na década de 80, perguntando ao povo se queria presidencialismo, se queria um presidencialismo com parlamentarismo ou se queria uma monarquia com parlamentarismo. Se o povo brasileiro tivesse votado naquela época, vamos supor, né, monarquia com parlamentarismo, então o Dom Bertrand passaria a ser então o rei do Brasil, o imperador, né, voltaria a ser imperador do Brasil, e hoje o Luiz Felipe poderia ser o príncipe, né, do Brasil. Então é muito doido isso, porque você, aqui na década de 80, então pensa lá, 1889 até 1980 e pouco, 86, você teve aí a pergunta sobre se isso era possível de retorno. Então as ideias monarquistas, elas não acabaram no Brasil. Porque você tem ainda essa ideia da presença monárquica. Por quê? Porque o Prudente de Moraes disse, não, pode voltar, vai ter um imposto, vocês vão viver, vocês vão ter esse soldo, tudo bem, tudo certo. E aí, então, você tinha um ramo de vassouras,
um ramo de Petrópolis. Aí depois, por conta então de religiosidade, um desses ramos se desfez e abdicou, olha só, abdicou do trono do Brasil, e aí então ficou só um ramo dessa família que ainda mantém a ideia de que são descendentes de monarquia e ainda tem o direito a imposto nas terras que eram terras reais no Brasil. É uma bagunça, é uma grande bagunça. É curioso, né? Porque a tradição está se mantendo, porque eles continuam, a linhagem está ali, eles nunca foi rompida, né? Agora, professor, eu queria... Mas ela não foi rompida, aí é que tá. O que a gente tem que entender é que ela não foi rompida, ela permanece, ela continua a linhagem está ali. É uma linhagem monárquica, ela tem descendentes, sim. Ela, por exemplo, se um desses familiares vai a um lugar que há reino, eles são recebidos como nobres. Professor, só para finalizar, eu queria que a gente tocasse no tema que eu acho que é fundamental a gente falar sobre nessa questão da República, que são movimentos populares que acontecem, principalmente nesse período ali mais instável, né? E aí eu queria tomar como exemplo Canudos, que aconteceu aqui na Bahia, que foi um exemplo, inclusive, para a consolidação dessa república que nasce frágil, mas também como um exemplo de como o povo assistiu bestializado, estava fora do processo político, não foi incluso, não foi pensado como uma república, embora a palavra res pública, né, da coisa pública, não estava próxima do povo. E aí a gente vai ter, por exemplo, Canudos ali, durante o governo de Prudente de Moraes, que vai ser massacrado, embora tenha resistido muito. A gente vai ter, com o avanço do período histórico, movimentos aqui no Nordeste como o Cangaço, que são grupos ali de resistência, de luta, mas também porque estão fora da concepção de Estado, da República, então vão viver à margem. Eu queria que você falasse um pouquinho desses movimentos populares que estão ali e tem muito essa relação de como o Estado se comporta à parte do povo brasileiro. Nós não tivemos uma ideia nem de império nem de república que foi tranquila, calma, serena. Nós tivemos uma monarquia que teve farroupilhas, que teve a República Juliana, que teve a Guerra dos Alfaiates, que teve uma série de conflitos que não eram exatamente conflitos apoiadores da monarquia. E na República, por exemplo, Prudente de Moraes foi à Bahia e acabou com o Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos, achando que era um movimento monárquico. Então, imagina, a ideia de que você pudesse ter um movimento monárquico naquele momento histórico era que você tinha que eliminar, você tinha que fazer um verdadeiro genocídio, que foi o que aconteceu em Canudos. Aquilo foi um genocídio. Você tinha uma população que estava em torno de um religioso e formando ali uma comunidade, né? E que foi massacrada por tropas de exército com canhões. Não existe isso. Ninguém foi lá conversar para saber o que era. Então, quando você vê o relato disso, você lê o livro e você fala, você fica enjoado, né? Então, as grandes lutas que aconteceram, e depois, então, a gente diz assim, há movimentos que não são exatamente movimentos apoiados, mas são movimentos populares, como o Cangaço, que eram movimentos contrários à política que estava sendo exercida naquele momento. Você começou a criar, nas oligarquias brasileiras, republicanas, você começou a criar a figura do coronel. No lugar do barão, passou a ter o coronel. E o coronel tinha força de lei. Ele mandava prender, ele mandava matar, e ele não tinha que responder por nada. Então, é claro que um movimento popular contrário a isso é o movimento Cangaço. Você tem que lutar contra essas oligarquias. Então, há lutas contra as oligarquias, inclusive em todo o período de existência da Primeira e Segunda República Brasileira, foram muito intensos, foram muito fortes. O povo resolveu ir para a praça, né? Ir para a rua. E os movimentos foram muito fortes. Por exemplo, o outro golpe, que foi o golpe de Getúlio Vargas, também é um golpe palaciano. Ele não é um movimento popular. E depois ele foi implantado olha só, foi plantado, porque é um movimento populista, ele foi plantado como sendo um movimento popular. Ele não é um movimento popular. O Getúlio Vargas era senador da República, fazia parte do ministério. Então, quando você olha isso dentro da história, você vê que os mesmos políticos brigam com os mesmos políticos pelos mesmos assuntos políticos o tempo todo da história.
Se você pegar, a gente fala de movimento do golpe de 1964. O golpe de 1964 é o mesmo do golpe de 1930, que é o mesmo do golpe de 1924. Então, o movimento tenentista deu no movimento dos capitães, que deu no movimento dos generais. Se você pegar o tempo de caserna desses caras, entre 30, 40 e até 64, são os mesmos generais. São os mesmos caras que sempre estiveram dentro dos assuntos políticos nacionais. Então, nós temos aí um partido, sim, uma ideia ideológica militarista dentro do Brasil. Nós temos, sim, uma ideia ideológica que é a ideia oligárquica brasileira, que dá então, os grandes coronéis, os grandes trustes brasileiros, de grandes fazendeiros, grandes industriais, que fazem parte da política brasileira. O que tem que entender é que é política brasileira. A gente não pode achar que isso é bom ou aquilo é ruim, ou isso é ruim e aquilo é bom, por conta de ter partidarização ideológica sua. Você tem que analisar isso de maneira limpa. Então, olhar que existe, sim, um movimento militar populista e que existe, sim, um movimento oligárquico populista, e eles se travestem de populistas para ganhar o voto da gente. Então, quando você vai lá escolher, e o ano que vem a gente tem que escolher, né? Então, quando você vai lá escolher, você tem que olhar de maneira muito clara, né? Você tem que olhar para saber o que é que está acontecendo por trás daquilo. Porque quando você olha essas grandes oligarquias que estão no governo há muito tempo, você percebe que vai de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e não muda nunca. Então, essas são as oligarquias. E por trás disso tem um movimento militarista que vem galgando e vem conquistando aí, porque a memória do Floriano, a memória de Epitácio Pessoa, a memória do governo militarista, está aí, ela paira no ar, ela ficou no ar, porque você fala, eu vivia muito bem, né? Porque a gente sempre lembra a parte boa da história e nunca lembra a parte ruim. É isso aí. Coelho Barreiro Filho, professor, doutor em História. Professor, agradeço bastante a conversa aqui sobre a República, sobre nossos personagens e sobre essa retórica que a gente fica sempre repetindo, os mesmos dramas. Muda o contexto histórico, mas a gente sempre cai nos mesmos arquétipos políticos, né? As mesmas coisas sempre. Só para te dar um final, se você olhar para a história da República Brasileira, entre 12 e 15 anos, cada período de 10 a 15 anos, você tem uma espécie de intervenção dentro do governo, e essa intervenção ela permanece, depois ela retoma ao grupo civil, e esse grupo civil tem ideologias, e aí depois de 10, 12 anos você tem outra intervenção, aí depois você tem de novo um governo dito como democrático. Então é aquele período que você me falou, de 45 a 64, você tem lá um período. Hoje, de 89 até os períodos atuais, você tem aí um regime democrático. Então, se você pegar, você vai tendo as várias repúblicas marcadas nesses períodos. E aí você entende a história brasileira, né? Então, você teve lá 81 anos de monarquia, Dom João VI, primeiro e segundo, né, Pedros, e aí depois, então, a tal república com todas as suas divisões. E, se você olhar, de 10 a 15 anos, você tem um interventor, uma espécie de interventor dentro da política nacional. Então, você vai pegar lá, então, o Marechal Dutra, você vai pegar as pessoas, você vai pegar os militares, você tem sempre essa recorrência. Se você olhar para isso, você entende a política nacional e a história da República. Aqui o golpe não é excepcional, é a normalidade, né? O golpe já faz parte do roteiro, do script. Isso. Ainda bem que foi você que falou. Professor, obrigado pela conversa, viu? Uma satisfação conversar com você. Aqui. Valeu. Obrigado a vocês. Tudo Valeu. bem.